Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição da rúbrica Tendências, com a apresentação de Cila Correia, colaboração de Carlos Lopes e Jorge Leal. Muito nos honra estarmos todas as sextas-feiras às 11, com repetição às 21, junto dos nossos queridos ouvintes na RCI e em cadeia com a RCS. Hoje temos em estúdio uma convidada muito especial, a Márcia Rego, detentora de um reconhecido percurso profissional na área de nutrição e nutrição desportiva, nutricionista do For Life do grupo Visabeira. Hoje está aqui para nos falar das tendências de uma alimentação saudável. Olá Márcia, seja bem-vinda e muito obrigada por ter aceito o desafio e integrar aqui o nosso quadro de especialistas de excelência. Olá a todos, obrigada desde já pelo convite, é com muito gosto que venho cá falar sobre a alimentação dentro do contexto. Então desde já de parabéns com a vossa rúbrica, acho que sim, cada vez temos que inovar mais e então mesmo de parabéns. Muito obrigada Márcia. Márcia, uma alimentação de qualidade é um dos fatores essenciais e diferenciadores para o bem-estar e longevidade. A Márcia, enquanto especialista da área, nota essa preocupação na sociedade atual? Sim, cada vez mais as pessoas preocupam-se com o corpo, com o tipo de alimentação que devem ter, até porque já Hipócrates dizia que o seu remédio é o seu alimento, portanto já há tantos anos já tinham essa preocupação e cada vez mais nós somos o que comemos. Muito bem. Na sua opinião, qual foi a alavanca que despertou este olhar mais atento da parte das pessoas num geral? Acho que cada vez mais as pessoas começaram a perceber-se que se tiverem cuidado com o corpo, praticar exercício físico, uma alimentação saudável, conseguem viver mais tempo e mais saudável, com mais qualidade. Antigamente uma pessoa aos 60 anos parecia um velho. Hoje em dia uma pessoa aos 60 anos ainda é um jovem, não é? Sem dúvida. A prática do exercício físico aqui também é fundamental, assim como a alimentação é um casamento perfeito. Muito bem. Márcia, falamos hoje em dia, cada vez mais está em voga a elaboração de alimentos com rigor, das dietas equilibradas. São estas dietas que se fala muito nos mídias, são essenciais para a obtenção de resultados, para os resultados desejados, ou caímos naquele efeito, também considerado por muitos o efeito ioiô? É importante fazer uma dieta. As dietas que são apresentadas nos mídias são válidas, trazem alguma sustentabilidade no futuro? Eu continuo a defender que a alimentação saudável e variada, a dita mediterrânea, continua a ser a tendência maior. Esquecem-se um bocadinho deste tipo de alimentação e começaram a usar todo o tipo de dietas. Eu não sou muito a favor desse tipo de dietas que hoje em dia se usam, as dietas com os pHs, com isenção de hidratos de carbono, porque realmente vamos cair no efeito ioiô. A curto prazo dão muito resultados, só que a longo prazo também nota-se que há um aumento de peso muito grande. E nessas dietas podemos fazer aquilo que nós gostamos, que é: hoje vou abrir uma exceção, ou é para a dieta para ser cumprida com todo o rigor? É assim, dieta para mim é em contexto hospitalar. Para mim é um plano alimentar. E um plano alimentar, muitas vezes, as pessoas pensam que têm que deixar de comer, que não podem ter um pecado. Eu costumo chamar pecado. E não é. As pessoas podem perfeitamente fazer um pecado, logo que não seja sistemático. O ideal é: comi mais hoje porque tive uma festa, amanhã vou treinar um bocadinho mais para queimar essas gorduras e esse excesso que fiz, ou de açúcar, ou em gordura, ou é algum tipo de alimento. Muitas vezes nas consultas chegam-me e eu digo: pode fazer um bocado por semana. E a pessoa diz-me: mas eu não gosto de doces. O pecado não precisa de ser os doces. Muitas vezes são aquelas comidas com mais gordura, mas que também dão algum prazer. E também não podemos esquecer que não estamos a cair em isolamentos sociais. E um isolamento social não é mais do que a pessoa não ir a festas, não conviver só para não comer. Aqui é que os alimentos têm que ser um prazer e não um pecado. Temos que olhar para a alimentação, a saber que podemos comer de tudo,
dependente da hora do dia, mais um bocadinho de umas coisas, menos de outras, não é? Mas, Márcia, quando nós falamos em dieta, falamos também nas próprias bebidas. As bebidas espirituosas, chamadas bebidas espirituosas, ajudam nesse plano alimentar ou prejudicam esse plano alimentar? São favoráveis ou não são favoráveis? Devem ser ingeridas, não devem ser ingeridas quando alguém estiver a cumprir um plano alimentar? Está-me a falar de álcool? Sim, precisamente. É assim, as espirituosas são mais as bebidas brancas, esse tipo de bebidas. Claro que aí o álcool tem calorias, não é? Claro que aí devemos retirar. É óbvio que um copo de vinho, um bom vinho tinto, à refeição não faz mal a ninguém. Logo que seja um bom copo de vinho, não é? Conserva. Concordo. Até porque há muitos cardiologistas que até aconselham, não é? sem dúvida. E nós estamos numa zona que o vinho tinto temos uma boa casta, portanto acho que não... Fala do vinho tinto por alguma razão em particular, havendo branco, etc. Há alguma razão para preferir? Os antioxidantes, não é? Sim, ok. E se temos aqui do bom, porque não aproveitá-lo? Tudo o que é excesso é que faz mal. Se nós tivermos que ir bem em tudo o que fazemos, não há qualquer problema em gerir. Muito bem. Márcia, permita-me aqui fazer uma abordagem no contexto de uma referência que fiz às festas e a privação da frequência de jantares entre amigos, de frequentar as festas, porque de facto há muita gente que leva a dieta a rigor e se priva efetivamente deste lado social que é tão importante atualmente. Aconselha ou dá aqui algumas dicas para que tenhamos em atenção esse contexto social aliado à alimentação saudável? É assim, dentro da alimentação saudável, nós sabemos que podemos comer mais a proteína, os hidratos, os legumes. E quando se vai a essas festas, há sempre algum destes. É só saber o que conjugar com o quê. Nós, quando vamos ao restaurante, não podemos deixar de ir só porque estamos a fazer um plano alimentar de emagrecimento, por exemplo. Temos é que saber o que conjugar com o quê. Aí o importante é não haver isolamento social, porque hoje em dia as pessoas ao isolarem-se traz problemas psicológicos muito grandes. E a alimentação não pode ser vista desta forma, obviamente. Portanto, será aqui o equilíbrio ou o consumo mais de proteína para equilibrar no consumo de doces, não é? E legumes, e a fruta, que acaba por saciar também, a fibra, que vai dar sacia e retarda a absorção do açúcar. Há sempre, em festas, nós temos sempre a fruta laminada, portanto, há sempre opções. Desde que a gente sabe o que deve comer e o que não deve, por isso as consultas aí são importantes, já se consegue depois numa festa ver o que é que posso comer e o que não posso. E se realmente não conseguir resistir, que há muita gente que não consegue resistir, no dia a seguir faz um bocadinho mais de exercício físico, vai a For Life. Exatamente. E já fica bem. Tenta equilibrar. Exatamente. E essa educação alimentar que vai passando aos adultos que a consultam, está a passar para os seus filhos, porque vemos um consumo talvez exagerado de açúcares, hidratos de carbono, as farinhas refinadas, etc., nos mais novos. Não vê aqui algum afastamento entre o que é o comportamento exímio até dos pais em relação às suas dietas ou planos alimentares, como disse, e depois o que dão aos seus filhos? Sim. As emendas escolares não, porque já são muito equilibradas e muito vigiadas. Os lanches escolares são catástrofe. Os pais hoje em dia dizem que não têm tempo para estar com os filhos, não têm tempo para preparar as refeições adequadamente, então dão o que é mais fácil, o que se compra já está no pacotinho, é os bolicaus, os donuts, isto tem carradas de açúcar. E os pais, porque acham que não passam tanto tempo com os filhos, têm que dar os miminhos. E os miminhos passam por aí, só que se esquecem que estão a criar crianças cada vez mais obesas. E essa deve ser uma preocupação que nós temos. Então eu deixo a dica, em vez de comprar esse tipo de alimentos, porque é que não passam mais tempo com os filhos ao fim de semana e então fazem os alimentos? Panquecas, bolachas, de aveia, já podem ir à internet e tirar bolachas saudáveis e fazer com os filhos, que dá para levarem para os lanchinhos escolares. Integrar aqui uma educação participativa. Transformando a alimentação numa experiência de família, não é? Exatamente, ser num ambiente familiar, numa brincadeira. O pão deixou, as pessoas têm medo de comer pão. E é preferível comer um pãozinho ou mais escuro ou até pão branco.
do que levar um bulical, do que levar bolachas refinadas, é sempre melhor. E os pequenos almoços, é assim, a culpa dos meninos serem obesos não são deles, não foram eles que naturalmente põem, é de que quem compra, escolhem. somos nós, os pais, os maiores criminosos. É o reflexo. Uma grande tendência para os alimentos processados, não é? Muito. Quando teríamos disponíveis fruta e Legumes, até o próprio consumo de água em vez de sumo, não é? Exatamente. O consumo de água, que hoje em dia as crianças quase não bebem água. As crianças às refeições bebem refrigerantes, bebem sumos. Aí depois temos em vogue o iced tea. O iced tea é um chá frio com montes de açúcar. Tem um índice de açúcar assustador. Elevadíssimo. E depois também, se calhar algo que vou dizer que vai assustar um bocadinho é o sumo de laranja natural. As pessoas acham que o sumo de laranja natural é muito saudável. A nível de pacotes de açúcar, fomos comparar, o sumo de laranja natural tem os mesmos pacotes de açúcar, ou quantidade de açúcar de que uma Coca-Cola. Mas mesmo aquele espremido da laranja? Exatamente, mesmo da laranja. E porquê? Nós ao esprememos uma laranja, vai sair o sumo. De onde é que estão as vitaminas? Estão na casca, estão naquela parte branca, na polpa que acaba por se pôr para o lixo, não é? Porque vai beber só o sumo. E depois é a quantidade que se põe. Não se consegue fazer um sumo de laranja com uma laranja. Não é? As crianças hoje em dia comem de fruta, duas proporções. Uma porque no almoço são obrigadas e se calhar mais uma durante o dia. E porque as escolas neste momento também já têm fruta disponível, cenoura, para os meninos. Mas eles, como não estão habituados em casa a comer, também não acabam por não comer. Claro. Márcia, estamos a falar das bebidas açucaradas. Recentemente o Estado português impôs uma lei, um imposto sobre as bebidas açucaradas. Veio diminuir ou atenuar o impacto das bebidas nas escolas ou manteve-se o mesmo consumo? As crianças continuam a consumir essas bebidas dentro da própria escola? Eu acho que sim, continua. E nota-se que, e se for às escolas, vê que cada vez há mais crianças obesas. Eu acho que o nosso governo devia pensar na prevenção da doença. Era pôr mais especialistas da nutrição, dietistas, nutricionistas, já nas escolas, mais em centros de saúde, mais em hospitais, que não se abre vagas, não há como trabalhar e como chegar aos meninos, porque é daí que começa, não é? A educação alimentar começa em tenra idade, não é? E gasta-se milhões em medicamentos quando se podia gastar em prevenção. Sim, a profilaxia, tentar Não é? antecipar... A prevenção da diabetes. Cada vez há mais crianças diabéticas, cada vez aparecem mais crianças com hipertensão. Isto tudo são doenças derivadas da obesidade. Se formos perguntar aos pais, não é porque o meu pai ou o meu avô tinha. Não é. Pode ser hereditário, mas as grandes tendências da alimentação hoje em dia que levam falta de rigor. Sim. Obviamente. Márcia, permita-me aqui ir um pouco mais atrás, até porque acho que é um ponto extremamente interessante e que os nossos ouvintes vão gostar de saber destes pormenores, tal como o sumo de laranja. Muitas pessoas bebem um sumo de laranja a pensar que é um super alimento e referiu aqui que afinal não é assim tanto quanto se pensa. Portanto, há aqui umas técnicas nutricionais que julgo ser extremamente pertinentes, nomeadamente a junção da frutose com a lactose. Fale-nos um pouco desta junção e o que é que se deve evitar. Na frutose, estamos a falar da fruta, não é? É o açúcar da fruta. A frutose deve-se ingerir, as crianças devem, e mesmo em adulto, devemos comer 4 a 5 peças de fruta por dia, não é? Porque temos as fibras que vai retardar essa absorção do açúcar, temos a saciedade que nos dá a fruta, não é? Muito e bem. acho que cada vez mais devemos ingerir. Temos da fruta as vitaminas, os sais minerais, a água que vem da própria fruta. É uma dos que devemos ingerir, não é? E depois a lactose. A lactose é uma guerra. Cada vez há quem defenda muito e quem me tiver a ouvir que seja da área, há quem seja contra, há quem seja a favor. Eu sou da terra do leite e mesmo assim sou um bocadinho contra o leite. Cada vez mais aparece gente com intolerâncias à lactose. E quando nós retiramos realmente o leite, notamos que a pessoa tem menos volume abdominal, menos flatulências, as digestões não são tão pesadas. Agora é assim, o leite sempre foi um super alimento.
mas também foi em alturas que não havia mais alimentos, não é? Em alturas não havia condições económicas para comprar mais fruta, mais outros tipos de alimentos. Então o leite era para saciar. E se nós pensarmos que a vaca produz o leite para os seus bezerros e nós produzimos o leite materno para os nossos filhos têm, a vaca tem o dobro, portanto o bezerro tem o dobro das calorias, não é? Do que uma criança. E nós estamos a dar uma carga de proteínas a uma criança que se calhar o estômago e o intestino dela não está preparado para tanto. Então, muito bem. Mas em termos de junção, existe aqui alguns estudos, não sei se terão algum fundamento, mas a Márcia, enquanto técnica e especialista, vai-nos esclarecer. Em termos de junção, existem alguns estudos que nos diz que exponencia o índice calórico destes alimentos, ou seja, consumir uma fruta e a seguir beber um iogurte ou comer um iogurte, que há aqui uma exponenciação do índice calórico. Sim, tem algum... Os açúcares, não é? Obviamente a lactose é um açúcar e a frutose também. Aqui quando falo é interessante até falar do iogurte, que é uma das coisas que também se dá em nível escolar, não é? Como sobremesa. E se nós formos pensar bem, quando vamos dar a carne a um menino e vamos dar um iogurte, de onde se vai ligar as vitaminas é o mesmo centro. E aqui não há nem a absorção de um nem a absorção do outro. Portanto, o ideal é nunca haver essas junções. O ideal é usar o leite, que seja, ou o iogurte, como refeição, para não ser nas refeições principais, ser ao lanche, ou a meio da manhã, ou ao pequeno almoço, assim como a fruta. Até porque nós, ao pequeno almoço, um pequeno almoço equilibrado será uma peça de fruta, um laticínio, não é? E um hidrato de carbono de absorção lenta, o pão. Ou as aveias, que hoje em dia utiliza-se muito. Isto será uma alimentação equilibrada para um bom pequeno almoço e não uns cereais choca-picos com leite. Pois. Não é? Aí já temos uma carga de açúcar enorme. E logo de manhã dá uma carga de açúcar enorme destas a uma criança, ou mesmo para nós. Não é? Vai mexer com a energia, o nível de energia Exatamente, vai da fazer pessoa. picos de glicemia, ele vai ter uma energia ali em alta e depois, passado um bocado, cai o pico, cai a glicemia e vamos estar ali com um decréscimo muito grande, mesmo a nível intelectual. Sem produtividade. Já agora, Exatamente. esse pico de açúcar e esse consumo excessivo de açúcar leva a algum tipo de dependência? Pode-se falar de uma Sim. dependência de açúcar? Sim, não é por acaso que quando as pessoas comem chocolates nunca conseguem comer um quadradinho só, não é? Uma tableta inteira, de preferência. Exatamente, porque é mesmo assim, a gente come um bocadinho e diz agora não como mais, faz o pico. Quando desce a gente já está a olhar para o chocolate para ir buscar, exatamente igual. Por isso é que a fruta não faz isso, a frutose consegue pôr estável os níveis de açúcar, não é? Eu acho que eu vou fazer uma correção, não é nós olharmos para o chocolate que olha para nós, exatamente, e pisca-nos o olho. É um pecado em cadeia. Mas estamos a falar relativamente ao pão e aos açúcares. Uma também das preocupações que a nossa sociedade tem, e nós vivemos numa zona geográfica onde isso é extremamente relevante, é o sal. O sal, o que é que como nutricionista e especialista na área tem a dizer aos nossos ouvintes relativamente ao consumo do sal? Já houve legislação que proibiu a quantidade de sal no pão, há preocupações por parte de alguns chefes na substituição do sal. Qual é a sua visão relativamente ao sal na comida, ao sal na alimentação das crianças? Partilhe connosco um pouco da sua experiência. É excessivo. É excessivo. As pessoas põem muito sal na comida, porque acham que se a comida não tiver muito sal, não fica saborosa. Enquanto se nós substituirmos por ervas aromáticas, por sumo de limão, vai dar o mesmo paladar ou melhor. Cada vez mais temos gente com hipertensão, não é por acaso, não é? E desencadeia, e cada vez, e depois é assim, e bebem pouca água. O que é que nos vai levar? Grandes retenções de líquidos, não é? E as tensões sobem muito. E realmente é uma preocupação muito grande. Já a legislação realmente já quebrou um bocadinho a nível de quantidade de sal no pão e nota-se que o pão tem um bocadinho menos sal, mas continua-se a usar muito, muito sal. Nós somos uma pessoa de hábitos, não é? Somos. Pode-se falar que quando o pão trouxe menos sal, as pessoas deixaram de comprar pão porque não tinham o mesmo paladar, mas agora, neste precisamente, os consumos voltaram ao mesmo nível. Será que a parte da nutrição vai crescer também de um processo de adaptação? Explicar às pessoas, efetivamente, o que é comer e o que é saber comer? Uhum.
Sim, sim, sem dúvida. Nós levamos 3 dias para adaptar-nos a qualquer mudança na nossa vida, tanto a nível alimentar como não é? A nossa cabeça é que manda o corpo todo. Se nós levarmos 3 dias a retirar um alimento e insistirmos 3 dias naquele alimento, por exemplo, o açúcar, um pacote de açúcar no café. Se 3 dias fomos reduzindo, 3 dias eu reduzo um bocadinho, daqui a 3 dias reduzo mais um bocadinho, acabamos por não conseguir beber café com açúcar, sem não é? dúvida. É a alteração do paladar. Através dos sabores, não é? As papilas gustativas, nós vamos adaptando. E assim é como tudo. Antigamente, quem é que fazia a alimentação desportiva com aveias, com N mudanças que houve nos últimos tempos? Não havia. Nós fomos mudando, fomos aculturando, fomos aprendendo e reaprendendo. Exatamente. Levou-a bem, como também levou a mal, é verdade. Também caímos em exageros, mas se passarmos por uma boa prevenção, por isso é que eu falava na prevenção nas escolas. A reeducação alimentar a nível escolar é muito importante. Sim, então aquilo que aprendemos das suas palavras é que é importante haver nutricionistas nas escolas para educar as gerações vindouras de como saber, como se alimentar, como nutrir e como efetivamente possam contribuir para ter um futuro mais longo, porque como disse há momentos atrás, Hipócrates diz aquilo que nós comemos é aquilo que vai ser visto. Vai ser o nosso remédio. O nosso remédio. O nosso remédio é Obrigado, o nosso Jorge. alimento. É isso mesmo. Excelente. E é, sem dúvida. Mas a Márcia, enquanto nutricionista que acompanha a alimentação desportiva dentro do For Life e que acompanha profissionais da área do desporto, existem efetivamente algumas diferenças entre os planos alimentares de nutricionistas de uma pessoa convencional, de uma pessoa que tenha o seu trabalho e que não pratique desporto? Existem diferenças significativas? Existe alguma alimentação, algum cuidado que um desportista deve ter em detrimento de um não desportista? Sim, sem dúvida. São muitos, mas um deles é quando vai praticar exercício físico, nós temos que ir com uma boa refeição. Uma refeição rica em proteína, em hidratos, vai precisar de energia para o treino, não é? E um carro anda sem um combustível, sem energia. Sem energia, não é? naturalmente. E a nossa energia corporal é os hidratos, um deles é os hidratos de carbono. Portanto, aquela pessoa que acha que vai treinar ou que vai praticar uma caminhada e que não deve comer é um grande erro. Nós aí, o que é que perdemos? Perdemos massa muscular e não perdemos aquilo que queremos, que é gordura. Quando há aquelas tipo de dietas que há o isolamento dos hidratos, tira-se os hidratos e depois faz-se até o exercício, neste tipo de pessoas o que perdem é água. Perdem massa muscular e não perdem gordura. Se nós formos fazer um cálculo de bioimpedância, acabamos por ver que a pessoa tem uma percentagem de gordura até elevada. São aqueles falsos magros, não é? E a longo prazo a gente depois dá conta que a pessoa, quando começa a comer tudo outra vez, começa a aumentar. Isto aqui, com o exercício físico e a alimentação, tem que ser uma balança. E numa balança tem que se ter equilíbrio. Se uma pessoa vai treinar mais, vai ter maior queima da gordura, tem que consumir um bocadinho mais, não é? Se uma pessoa não pratica exercício, não vai precisar de tanto alimento como a que pratica. Aqui temos que ter sempre a balança. Uma pessoa que quer emagrecer tem que consumir menos que aquela que gasta. Uma pessoa que quer aumentar tem que consumir um bocadinho mais que aquilo que tem em gasto de energia, não é? Portanto, aqui é tentar sempre ter equilíbrio na balança. E vai ser extremamente... Quando eu falo das festas é a mesma maneira. Se eu comi um bocadinho mais, vou treinar um bocadinho mais para conseguir queimar e ganhar aqui o equilíbrio. Daí ser extremamente importante O exercício terem físico o exercício físico e apoiado com os especialistas com para conseguirem ter este equilíbrio. A água é muito importante. 1,5 litro de água por dia ou mais, depende do exercício que faz, é fundamental. Pois. Quando se treina, perde-se muita gente transpira, perdem-se os minerais, muita gente desmaia, a gente pensa que é por falta de alimento e não é. Por falta de hidratação. É por falta de hidratação. Há muita gente que diz, estou sempre com dor de cabeça. E se nós formos a ver, não é falta de comida, é falta de água.
Mas também pode ser, no caso do desporto mais intensivo, uma desidratação combinada com uma falta de sódio ou de sais no corpo. Sim, é que sai. Um atleta deverá rever a quantidade de sódio que ingere em relação a uma pessoa que não pratique de forma tão regular o desporto? Sim, sem dúvida. Ou seja, poderá estar mais à vontade a esse nível? Sim. Até porque precisa de mais, não é? Porque durante o treino tem perdas enormes de sódio. Então precisa de ingerir um bocadinho mais, como é óbvio. Por isso é que são preparadas às vezes algumas bebidas de onde se põe exatamente sal. Ok. Muito bem. Falando ainda falou-nos aqui muito da parte nutricional e o desporto como um complemento para emagrecer. Esta é a principal razão que leva as pessoas a procurarem o ginásio e as consultas de nutrição, a entrar então neste circuito de bem-estar, não é? De cuidado do corpo, ou há outras motivações para lá da parte alimentar e da parte dieta? De emagrecimento, exato. Antigamente era. O grande leque que ia para o ginásio era para emagrecer. Hoje em dia não, as pessoas começaram a ficar mais vaidosas, gostam mais de se ver com um corpo saudável, definido, chegaram à conclusão que se a alimentação for adequada têm melhores resultados, têm uma pele mais bonita, ficam mais bonitos e sentem-se melhor a olhar ao espelho. Cada vez mais aparecem pessoas magras para definição muscular, para olharem-se ao espelho e verem-se bem. E aí sim, e começaram a perceber que a alimentação era fundamental para um atleta. E quando falamos de atletas, podemos estar a falar de uma pessoa que só pratica exercício físico por prazer, para cuidar de si próprio, como estamos a falar de atletas de alta competição, que chegaram à conclusão que têm melhores resultados durante o desempenho se tiver uma alimentação mais adequada. Às vezes o alimento vai ajudar naqueles segundos que precisam para ter melhor rendimento. A performance passa por aí. Muito bem. Márcia, agora elencando com todos os temas que fomos abordando ao longo da rúbrica, vamos falar aqui num ícone extremamente importante, que é a imagem. E sabemos que atualmente muito se fala nas tendências dietéticas ou isenção de alimentação por longas horas ou privação de hidratos de carbono. Enquanto especialista, acha que estas tendências tiveram este foco por terem um resultado imediato ou tem algum fundamento nutricional? Realmente foi por ter efeitos muito rápidos. As pessoas querem tudo para ontem. As pessoas querem chegar a abril e maio e estarem prontas para o verão. E então aí esse tipo de dietas é excelente, não é? Nós não comemos quase nada, cai-se quase para o lado, mas no verão estamos ali em pé. No entanto, em setembro recuperam o dobro. Exatamente, mas no inverno vestimos umas roupitas e tapa as gordurinhas todas e ninguém vê. Sim, cada vez mais as pessoas preocupam-se com esse tipo de situações, de ir para a praia, estarem bem e olhar para o lado e ver que eu também estou bem como aquela pessoa que está ao lado. E esquecem-se que esse tipo de dietas ao longo da vida vai ter problemas futuros. Não tenho qualquer dúvida que será um futuro diabético, um futuro doente, com dislipidemia, com hipertensão, de certeza absoluta. Eu não sou a favor desse tipo de dietas. É assim, se me chegar lá uma pessoa que tenha que fazer uma cirurgia urgente e que preciso e nós a nível hospitalar usamos esse tipo de restrições, é uma coisa, porque nós temos aquele prazo para a pessoa tratar-se. Agora, ao longo da vida, não. Não, porque as pessoas, há dietas aí que tiram desde fruta a legumes, há quem tira até a cebola, que eu não percebo porquê, não é? Existe coisas assustadoras e esquecem-se que por trás desses tipos de dieta está sempre um grande laboratório para vender o quê? Suplementos. Suplementos substitutos de refeição, não é suplementos como no desporto, que é para ajudar na recuperação muscular. São suplementos para substituir refeições. São batidos, são gelatinas, são N situações, são diuréticos, são tudo. E depois a alimentação acaba por ficar um bocadinho ali deslavada, não é? Porque nunca uma gelatina pode substituir uma refeição, nunca. Até porque, se repararem, nós ao comermos uma sopa e é um alimento bastante nutritivo, se comermos à colher, dá um tipo de saciedade. Se comermos a beber, se ela for toda triturada, tem outro tipo de saciedade. Nós ao fim de um bocado temos fome.
porque engolimos, não houve o ato de mastigação. Não há deglutição. Passa muito por aí. Não é? Muito bem. Portanto, a Márcia, enquanto especialista, é apologista e integra uma diversidade de alimentos, mencionando os hidratos de carbono, as proteínas, a fruta, a lactose, ainda que numa vertente de iogurtes e tudo mais. E concorda com esta vertente mais saudável, porque é aqui um equilíbrio nutricional. Sim, não é? sim. Muito bem. E em modo de conclusão, gostava de deixar alguns conselhos acerca destas tendências alimentares extremamente importantes e pertinentes nos dias de hoje aos nossos ouvintes? Claro que sim. Gostava de vos deixar algumas dicas. Algumas delas não vejam os alimentos como o bicho-papão. Olhem para eles com carinho. E façam o máximo de refeições possível, 5 a 6 refeições ao dia, equilibradas, variadas, com qualidade. Pratiquem exercício físico, é fundamental. Bebem água, a aguinha faz muito bem à saúde, não cria rãs. E tentem ter uma vida feliz, saudável e fugir um bocadinho dos suplementos para emagrecer. Exercício físico, alimentação saudável e prazer. Fundamental. Muito bem. E a leitura dos rótulos dos alimentos? Deveremos dar alguma importância? Tem algumas dicas que nos possa aqui acrescentar? Sim. Ter sempre em atenção os rótulos e não olhar só para o valor calórico total. Tem que olhar sempre para todos os parâmetros. Proteínas, hidratos de carbono, que podem ser chamados de muitas maneiras. Os açúcares podem ser chamados de hidratos de carbono, podem ser chamados de glicídios, podem ser chamados de frutose, dextrose, malactose. Existe um N açúcares escondidos. Pronto. E também as gorduras. Não é fugir totalmente das gorduras, mas também ter cuidado com as gorduras, porque 1 grama de gordura tem o dobro das calorias de 1 grama de hidratos de carbono. E as pessoas preocupam-se em tirar os hidratos de carbono e continuam a usar muita gordura. Pronto, e tentar ver o rótulo como fosse o bilhete de identidade do alimento, assim como olhamos para o nosso bilhete de identidade, olhar para o rótulo e comparar. Quando não souber ler, comparar sempre com vários. E acabam por ver que os alimentos qual o mais saudável ou não. Muito bem. Márcia, muito obrigada pela partilha desta visão equilibrada e saudável, claramente numa componente nutricional. Obrigada, Carlos. Obrigada, Jorge. E obrigada a todos os ouvintes que nos estão a acompanhar. E já sabem, acompanhem-nos sempre, todas as sextas-feiras, porque a rúbrica Tendências foi feita a pensar em vocês. Um bem-aja. Obrigada.